Com medo de fracassar ou com medo do que os outros irão pensar a seu respeito, quantas vezes você deixou de fazer algo, dizer algo ou ir a algum lugar? Boa parte dos nossos medos está ligado ao medo de fracassar. E boa parte desses medos vem da grande expectativa que colocamos em cima da primeira tentativa. Acreditamos que se não formos um sucesso absoluto, seremos um fracasso absoluto. Não sabemos aprender com as nossas falhas e alimentamos o medo de fracassar com pensamentos negativos e derrotistas. Então, nem tentamos. É muito comum também perder oportunidades, pois somos condicionados a somente entrar na água se já soubermos nadar. Confundimos o sucesso com o fracasso. Não tentamos, não arriscamos e abrimos mão das oportunidades da vida com muita frequência. Esses são dilemas muito comuns para quem tem medo de fracassar. E será sobre isso que eu vou tratar no vídeo de hoje, aqui no projeto Sem Medo de Ser. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao projeto Sem Medo de Ser. Aqui eu te ensino a vencer o medo e a ansiedade e te ajudo a assumir o controle da sua vida de maneira prática, com base no mundo real. No mundo onde desde criança vivemos pressionados para nos tornarmos pessoas de sucesso. E para o senso comum, sucesso é o oposto de fracasso. Desde muito cedo, somos bombardeados com imagens, desenhos animados, roupas, brinquedos e expectativas que são depositadas pelos nossos familiares e pela sociedade. Esperam de você, ainda criança, uma atitude vitoriosa. Depois esperam que você tenha o melhor casamento, a melhor profissão, que isso tudo seja extremamente perfeito, um futuro promissor. De tudo isso, o que é mais grave é o discurso fácil, afirmando que basta nos esforçarmos, que está nas nossas mãos. Estude, trabalhe, se dedique e você irá conquistar o mundo. Basta querer. Só que isso é um ledo engano. A vida não é um conto de fadas. A vida não é alimentada pela força do pensamento positivo. Eu sei que temos que lutar duro. Isso é um fato, não tem como negar. Todos nós estamos no mesmo oceano enfrentando a mesma tempestade. Mas existem diferenças aí. Alguns estão de navios, já outros estão em barcos. Tem aqueles que estão em bote e salva-vidas. Outros somente com colete e salva-vidas. Tem ainda os que não têm nem navio e nem colete salva-vidas. E outros que estão pendurados em troncos de árvores boiando à deriva, tentando sobreviver. Estamos no mesmo oceano, sim, mas em condições desiguais. Nem todo mundo sabe nadar. E nem todos tiveram, têm ou terão as mesmas oportunidades. Contudo, o discurso que prevalece para todos grita aos ouvidos como uma sentença, afirmando que dependerá somente de você, de todos os teus esforços e dedicação pessoal, ser alguém de sucesso ou uma pessoa fracassada. Na sociedade em que vivemos, o sucesso é uma imposição, não é uma escolha. Aprendemos que temos que ter tudo sob o nosso restrito controle. E quando menos percebemos, somos nós que estamos sendo controlados e levados a correr atrás de um sucesso que nunca atingimos. Eu tenho um vídeo aqui no projeto Sem Medo de Ser que fala justamente sobre como o controle excessivo gera medo e ansiedade. O link para ele vai ficar aqui na descrição e nos comentários. Já aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo. E acredite, tem muita gente que vai se beneficiar com essas informações. Mas não será qualquer pessoa. Então, se você conhece alguém que está realmente precisando ouvir isso, envie para ela agora essa mensagem. Talvez ao longo da vida essas pessoas e até mesmo você tenha alimentado expectativas que não correspondiam ao que realmente é importante. Foram talvez expectativas criadas por outras pessoas. Convivendo com tantas expectativas desde criança, como você lida com a ideia que construíram na tua cabeça que o seu amanhã deverá ser um sucesso? Como você lida com a certeza de que na vida, cedo ou tarde, irá fracassar?
Como lida com a frustração de não conseguir tudo o que quer, do jeito que quer e no tempo que deseja. Para efeito ilustrativo, eu vou dividir o medo em dois grandes grupos. No primeiro grupo estão os medos objetivos, aqueles que são reais e tangíveis. Medo de altura, medo de lugares abertos ou fechados demais. Medo de sofrer em um acidente de trânsito, de pegar um vírus, de ser demitido. Ou então medo de cobra, de cachorro, de assalto e até mesmo medo do escuro. Esses são medos que podemos localizar, quantificar a sua qualidade e o seu volume. O segundo grande grupo de medos, apenas para ilustrar como eu já falei, são os medos subjetivos, aqueles que não conseguimos definir com determinada clareza. São os medos que podem variar muito, mudar completamente de uma pessoa para outra. Aqueles que não conseguimos pegar, não podemos ver. Medo de solidão, medo de amar ou medo de tomar decisões, por exemplo. São os medos de não conseguir algo, medo de perder a esperança. E um dos mais presentes e fortes que existe na sociedade moderna é o medo de fracassar. E por medo de fracassar, medo de errar, deixamos de viver. E muitas vezes ficamos apenas respirando o mesmo ar, no mesmo ritmo, na monotonia de sempre, na mesma rotina. Vou te falar uma coisa muito importante sobre o medo de fracassar. O fracasso é apenas um evento, não é uma característica sua. Não deixe que ele determine quem você é. Você não é um fracasso somente porque em algum momento da sua vida falhou. Fracassar é uma ocorrência temporal, não pode ser entendida como uma condição. A quantidade de vezes que você irá fracassar está ligada à quantidade de vida que você terá na sua vida. Ou seja, quem vive poucas emoções se arrisca menos e, consequentemente, vai errar menos. Com menos erro, menor será a chance que você vai ter de fracassar na vida. Mas eu vou te perguntar, que tipo de vida será essa? Quais emoções você vai ter? Fracassar não é o oposto do sucesso, é o caminho. Use o fracasso como experiência e degrau para atingir os teus objetivos. No mundo em que vivemos, no Brasil, onde que é um país campeão mundial de ansiedade, somos pressionados a todo instante a sermos os melhores em tudo o que fazemos. O melhor corpo, o melhor desempenho sexual, a melhor profissão, ser o melhor estudante, o melhor jogador. Você tem que ser melhor em todas as suas habilidades e atividades. E esquecemos que somos seres falíveis. Esquecemos que podemos aprender com os erros e, portanto, fracassar pode ser um motivo de crescimento. Mas tem muita gente que, ao fracassar, fica desmotivada e chega até desenvolver uma depressão. Não é à toa que o medo do fracasso é uma das principais causas de ansiedade e estresse. E juntando medo e ansiedade, criamos ironicamente as condições perfeitas para falhar. E seguindo num ciclo de fracassos, cometemos mais erros e erros o tempo todo. E precisamos saber dar o devido peso e o devido valor para cada tipo de erro e para cada situação. Um jogador de futebol não é um fracassado quando está treinando, mas no treino ele erra, treina mais e erra mais. É graças ao acúmulo de fracassos durante o treinamento que ele consegue entrar em campo e errar menos, e acertando mais consequentemente. Dessa forma, ele vai reduzir a quantidade de lances errados e, como resultado, menos fracasso. 3 coisas que as pessoas que têm medo de fracassar fazem repetidamente. A primeira é afirmar que eu não consigo, não sou capaz. Se você concentrar a sua energia em uma mentalidade negativa, não vai sair do lugar. Não seja demasiadamente duro com você mesmo. Olhe para o fracasso como um acontecimento e não como sendo uma pessoa. Entenda que uma pessoa pode fracassar várias vezes, mas ela não é um fracasso. Apenas alguns acontecimentos aqui são. Se você não consegue, tenta. Se você não é capaz, aprenda. A segunda coisa que é repetida com fervor,
por aqueles que têm medo de fracassar é: eu já fiz isso antes e não deu certo. Toda vez que falam isso para mim no consultório, eu devolvo essa crença dizendo que o melhor então é voltar e fazer tudo outra vez. Mas dessa vez, faça diferente, na hora diferente e de modo diferente. Se você errar e persistir no erro, talvez esteja na hora de mudar a forma como está fazendo as coisas. Se você fizer sempre tudo igual, do jeito que sempre tem feito, do mesmo jeito, vai obter talvez os mesmos resultados. E isso não vai te levar ao sucesso. A terceira atitude comum das pessoas que têm medo de fracassar é o isolamento. O medo de fracassar é tão imenso que não falam com ninguém sobre as suas fragilidades e limitações por medo de serem ainda mais expostas ao fracasso diante do julgamento do outro. Então, compartilhar e até mesmo desabafar com amigos os seus erros e fracassos serão, no mínimo, oportunidades que você vai ter para poder refletir sobre como ter resultados melhores na próxima vez. Seja humilde, seja tolerante com você mesmo. Olhe para os problemas e fracassos por outro ângulo, através do olhar de outras pessoas. Não se contenha, não se isole. Se precisar, grite, chore. E mesmo assim, se os amigos não forem suficientes, procure mais fundo, procure um psicólogo e comece a desvendar os teus mistérios e as tuas angústias. Agora eu vou falar de 5 passos importantes para você vencer o medo de fracassar. Tome uma atitude diante do medo de fracassar, pois ele nos imobiliza. Para vencer esse medo, você precisa agir de forma ousada, fazendo coisas diferentes. Serão as tuas ações que vão mudar a situação. Ficar parado não muda nada, a não ser o tempo, que continuará passando. Desenvolva a coragem necessária para fazer coisas diferentes das que você costuma fazer. Mas faça agora. Antecipe o inevitável e aceite as derrotas. Ao longo da nossa vida, nem sempre vamos ganhar. Ao contrário, nós vamos perder e cometer mais erros do que acertos. Um jogador de basquete faz ao longo da sua carreira mais arremessos errados do que cestas de 3 pontos. Perder, errar e fracassar faz parte da vida. Nem sempre vamos ser destaque. A cada derrota, acumule novos aprendizados. Aceite as derrotas e aprenda a conviver com o fracasso. Se o fracasso fosse banido da nossa vida, estaríamos também excluindo a nossa capacidade criativa. E sem criatividade, não encontraríamos soluções para os obstáculos que nós enfrentamos. Aprenda com os fracassos. E a grande sacada é aprender também com os erros. Ao invés de ficar se lamentando, descubra por que falhou, como e onde você errou. Avalie a situação para poder fazer diferente da próxima vez. Não tenha medo de fracassar. Tenha medo de ficar parado por medo de fracassar. A vida é repleta de curvas e retas, de altos e baixos, acertos e erros. Às vezes a gente ganha, outra perdemos. Mas mesmo nas derrotas podemos tirar lições, experiências e força para enfrentar os próximos desafios. Se você tem feito algo errado repetidamente, não continue fazendo. Abandone esse caminho, recalcule a rota e faça um outro caminho. Não importa qual é o caminho, nem a velocidade que você está seguindo. O que importa é a direção, é a forma como você está caminhando para os teus objetivos. Enfrente o medo de fracassar não sendo perfeccionista. Tenha foco para obter os melhores resultados, mas não tenha um pensamento quadrado. Pense fora da caixa. Ser perfeccionista e exageradamente metódico gera ansiedade e frustrações. Você estará mais preocupado em não cometer erros do que explorar criativamente soluções inovadoras. Arrisque-se mais para aprender a errar menos. Seja persistente e não desista prematuramente. Para obter sucesso, para que você possa ter sucesso, você não pode desistir com facilidade. Se algo der errado, pare, reflita e tente novamente, até alcançar o sucesso desejado e merecido.
Olhe para esses 5 passos não apenas como as ações que te levarão a vencer o medo de fracassar. Esses 5 passos, tome uma atitude, aceite as derrotas, aprenda com os fracassos, não seja perfeccionista e persista, são teoricamente medidas práticas e fáceis, mas colocá-las em prática exige determinação. E antes disso, será você a pessoa responsável por querer seguir esse caminho ou não. Tome muito cuidado para não confundir o medo de fracassar com o medo do sucesso. O sucesso chama atenção, ele produz fama e notoriedade. O sucesso aumenta a autoestima e nos deixa mais confortáveis. Mas junto com o sucesso vem a responsabilidade, vem a exposição e a expectativa redobrada por parte dos outros e de nós mesmos. Esses ingredientes causam uma sensação muitas vezes negativa. E o sucesso pode também gerar medo. Tenha muito cuidado para não confundir medo de fracassar com medo de ter que assumir as responsabilidades derivadas do sucesso. Acredito que você já montou um quebra-cabeça. E eu acredito que você também já montou esse quebra-cabeça, como tantas pessoas, inclusive eu, através das bordas, montando ele pelas bordas, usando aquelas peças que têm um dos lados retos e que formam a moldura do quebra-cabeça. Com uma mudança muito simples, tudo fica muito mais fácil. Isso muda tudo. Muda como você enxerga o cenário e o tamanho do tabuleiro. Então, quando você fracassar, recomece tudo de novo e quantas vezes for necessário. E faça isso pelas beiradas, faça isso pelas bordas, tal como você monta o quebra-cabeça pela primeira vez. Mudando a forma como você vê o mundo, mudará também como você enxerga a si próprio. Com medo de fracassar, comparamos nossos bastidores com o palco dos outros. Todos nós falhamos, todos erramos, e fracassar faz parte da vida daqueles que alcançam o sucesso. Te agradeço por ficar comigo até aqui. Aproveite para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa. E me acompanhe no Instagram, no Facebook e faça a sua inscrição no canal do YouTube. Você vai me encontrar pesquisando pelo nome de Sem Medo de Ser. Um grande abraço, fique bem e conte comigo.